Salve, salve moçada do Democracia Pura! No último vídeo falamos sobre corte de gastos e servidores públicos. Mas infelizmente, passar tesoura no orçamento não vai ser suficiente para cobrir o rombo orçamentário provocado pela Corona Crisis. Todos os níveis de governo estão arrecadando menos, já que a população não está consumindo e nem produzindo de forma eficiente. Então, de um lado, a arrecadação cai e a despesa aumenta, já que precisamos implementar todas as medidas para combater essa crise. O desafio dos gestores é aumentar a arrecadação sem prejudicar o processo produtivo, sem que as pessoas percam os empregos por causa disso. A minha proposta se baseia em renúncias fiscais, imposto de renda e um imposto excepcional sobre o salário dos servidores públicos que ganham acima do teto ou próximo do teto. Este terceiro ponto eu já expliquei no vídeo anterior. Agora vamos falar sobre renúncias fiscais, que é quando o governo deixa de arrecadar de um setor para privilegiá-lo. Você sabia que o setor de refrigerantes possui isenções fiscais? O mundo todo combate o consumo de refrigerantes e o Brasil dá isenções fiscais para os produtores de refrigerante. As isenções fiscais do setor automotivo representam 53 bilhões. O mundo todo está combatendo a produção de carros movidos a gasolina e o Brasil dá 53 bilhões de isenção fiscal para esse setor. Mas agora, mexer nesses dois setores não é uma opção, já que cancelarmos agora essas isenções sobre o setor produtivo teria um impacto a curto prazo de aumentar o custo dessas organizações e as pessoas, consequentemente, perderiam o emprego em um momento de sensibilidade econômica. Mas no longo prazo, teremos sim que rever esses benefícios fiscais dados a setores que não agregam valor para a sociedade. A minha orientação é que não mexamos com pessoas jurídicas, já que vai haver sim uma demissão em massa e não podemos perder nem mais um emprego. Mas podemos mexer nas pessoas físicas. Poderíamos aumentar a alíquota sobre o imposto sobre herança, que traria 24 bilhões para o caixa do Estado. O imposto sobre grandes fortunas não é uma opção, já que os ricos têm facilidade para mudar o domicílio fiscal. Mas se taxarmos as propriedades dos milionários e a herança que eles vão passar para os descendentes, eles não vão conseguir evitar esse imposto. E convenhamos, é justíssimo esse imposto. Lucas Molusco acredita que um ser humano deve possuir todos os incentivos para criar uma organização super eficiente e acumular o capital durante a sua vida. Mas acredito também ser extremamente injusto que alguém que nunca batalhou e que nunca foi eficiente na sua organização receba milhões ou bilhões de herança apenas por ser filhinho de papai. Essa segunda geração de milionários normalmente torra tudo e não agrega valor para a sociedade. Então, leão neles. Se taxarmos em 15% os lucros e dividendos, 10 bilhões entrariam no caixa do Estado. Também temos que conversar sobre o imposto de renda, o único imposto que era para ser progressivo, ou seja, tira dos ricos e coloca nos pobres. Mas hoje o que vemos no caso brasileiro é um imposto que recai basicamente sobre a classe média. Até R$2.000 você é isento, ou seja, certíssimo, quem ganha pouco tem que ser isento. A progressividade hoje do imposto está toda sobre quem ganha entre 2 e 5 mil. Quem ganha 5 mil é rico? Não é. Mas quem ganha 5 mil paga o mesmo tanto de imposto do que quem ganha 10, do que quem ganha 20, do que quem ganha 30, do que quem ganha o teto constitucional, que é 40 mil, quem ganha acima do teto constitucional, em que o céu é o limite, até 200 mil, 300 mil. A progressividade do imposto de renda é uma falácia. Temos que criar urgentemente faixas adicionais para quem ganha mais de 10, 20, 30 e 40 mil. Fora as deduções do imposto de renda, que são um absurdo completo, que tiram do pobre e colocam no rico. Com as deduções do imposto de renda, o governo brasileiro literalmente paga o plano de saúde e a escola particular da classe média e da classe rica. O SUS e a educação pública hoje precisam de investimentos urgentes. A qualidade desses serviços precisa ser melhorada. Mas quem frequenta o SUS e a escola pública? A classe humilde. Ao invés do governo brasileiro colocar o dinheiro na classe humilde, nos setores que precisam urgentemente de investimentos, o governo brasileiro opta, com as deduções fiscais, de colocar esse dinheiro para pagar o plano de saúde e a escola particular dos filhos da classe média e rica. Ou seja, é uma distribuição inversa. Sai do pobre e coloca no rico. Então as deduções do imposto de renda devem acabar e a alíquota deve ser estendida
Precisamos urgentemente cortar as despesas e aumentar a arrecadação de forma que as classes mais vulneráveis permaneçam preservadas e que as classes que estão no poder arquem com o custo da corona crise. E se não fizermos esse dever de casa certinho, a gente vai precisar imprimir dinheiro. E quando um governo imprime dinheiro, a inflação atinge limites inaceitáveis, os pobres que não têm renda guardada perdem tudo que têm e os ricos que têm como proteger a própria renda acabam por enxergar boas oportunidades de negócio e ficam mais ricos ainda. Aumenta-se assim a desigualdade. Não podemos deixar de imprimir dinheiro. Vamos, governantes, fazer o nosso dever de casa.